Jovens que podem brilhar na Copa do Mundo. Jude Bellingham, um dos camaradas que tem mais expectativa para essa Copa do Mundo, né? Ele que além de vir jogando bem, também tá vendo uma fase goleadora na sua carreira. Vocês podem ver que a média dele de gols aqui na Pokal, na Champions League é de quase 1 gol por jogo. E na Bundesliga também tá com 3 gols aí, né? Se a gente somar, são 9 gols na temporada. É um jogador que joga um pouco mais para trás no segundo campo, no meio campo, como um segundo volante. Um cara que vai e volta, né? Faz esse famoso box to box, mas que tem chegado cada vez melhor na área. E detalhe, o nosso querido Jude Bellingham já jogou uma partida do Borussia Dortmund como capitão aos 19 anos, cara. 19 anos. Aos 19 anos, tudo que eu queria saber era as festinhas da faculdade e o Bellingham tá lá capitaneando o Borussia Dortmund. Lembrando também que, em geral, ele é titular da seleção inglesa, né? E vai bem. É difícil ver uma partida ruim do Bellingham. E a gente espera que ele vá começar jogando também como titular nessa Copa do Mundo. A não ser que dê a louca lá no querido do Southgate, né? Que fique doidão e faça alguma coisa lá e bote o Bellingham no banco, mas acredito que não, até porque ele tem respaldo popular aí, beleza? Lembrando também que o nosso querido Bellingham aqui já tem vários clubes grandes da Europa de olho nele, né? De olho, já querendo o camarada. Dizem aí que o Real Madrid tem interesse nele, que o Liverpool tem interesse nele. Então, certamente, um bom desempenho em Copa do Mundo deve inflar ainda mais o preço. Os diretores do Borussia Dortmund devem estar lá assim, ó, aquecendo as mãos assim, ó, pro Bellingham jogar muito e de repente conseguir vender o cara ainda por mais caro quando acabar a temporada. Falando agora do Foden, né, que também é outro jogador que já está consolidado, é titular na maior parte das vezes lá no Manchester City e vem de um bom momento também, uma boa temporada dele. Ele tá aqui com 8 gols na temporada e já é o vice-artilheiro do City, até que só atrás, obviamente, do Haaland, né, não tem como, mas ele vai ser mais uma das esperanças inglesas nessa Copa do Mundo. Na temporada toda ele tá com 7 gols na Premier League aqui, né, um jogador muito interessante, que tem bastante mobilidade lá na frente, pode jogar em várias posições diferentes se o técnico quiser. E o Foden é outro cara que geralmente, se nada estiver errado, ele é titular da seleção inglesa aí, beleza? Outro que a gente pode falar é o Bukayo Saka do Arsenal, titular absoluto do líder, tem que respeitar, hein? Da Premier League, ele também tá bem na temporada, ele tá com 4 gols e 6 assistências aí na Premier League, andou decidindo o jogo e tal, e é um cara que, se ele não começa jogando na seleção, ele ganha chance no segundo tempo, né, então ele tá sempre participando das partidas aí, pelo menos nesse período mais recente. O Saka que teve um problemaço aí na última Eurocopa, que ele perdeu aquele pênalti na final, né, perdeu o pênalti na final, foi muito criticado, teve até insultos racistas em relação a ele, mas depois ele recebeu muito apoio também de todos os torcedores aí do Arsenal, ingleses, do mundo todo, né, mandando mensagem de apoio pra ele. Conseguiu superar aquele mau momento e chega pra essa Copa do Mundo já um pouco mais consolidado do que ele tava antes, né, cara? Agora a gente pode falar também de outro jovem que se destaca muito, é ele, Vinícius Júnior. Vinícius Júnior tá chegando pra essa Copa do Mundo como o 8º melhor jogador do planeta, e eleito pela bola de ouro aí, não sou eu que tô falando, beleza? O Vini Júnior está aqui já com 10 gols, né? A gente tá na metade da temporada, são 10 gols e 5 assistências já. E ele tá conseguindo chamar um pouco do protagonismo que ficou vazio, que ficou o vácuo de protagonismo com o Benzema, que o Benzema tá... Não que ele esteja mal na temporada, mas ele não tá jogando, ele tá jogando muito pouco, né? Acho que ele jogou cerca de metade das partidas da temporada só, por questão das lesões que ele tá sofrendo aí, né? Então o Benzema saiu, o Vini Júnior cresceu, e lembrando que o Vini Júnior, infelizmente, na minha modesta opinião, não é titular absoluto da seleção ainda. Ele não conseguiu cravar aquela vaga que é dele e ninguém tira, sabe? Mas assim, acredito que ele é um dos jogadores que vai ter mais apelo popular no mundo, somando todas as seleções, caso fique no banco. Ele é um cara que, se ele ficar no banco, olha, a orelha do Tite vai esquentar durante as partidas assim, porque ele realmente é um jogador fabuloso e, assim, acho que depende do técnico dele conseguir fazer com que ele repita na seleção o desempenho que ele tem no clube. Claro que depende do jogador, mas muito do técnico também. Espero que o Tite consiga extrair o máximo dele aí. Só pra ajudar aí, no último jogo da seleção brasileira antes da Copa, que foi contra a Tunísia, o Vinícius Júnior foi reserva. Ele entrou com Casemiro, Fred, Lucas Paquetá, Rafinha, Richarlison e Neymar. Eu acho que essa é a escalação titular do Brasil pra Copa. Acho que o Vinícius Júnior vai ser reserva mesmo. Ele entrou com Rafinha, Richarlison e Neymar. Tu acha que essa vai ser a escalação do titular da Copa, então? Sim, eu acho que ele só vai escalar... Ele vai sacar um dos meias e colocar o Vinícius Júnior se for num jogo, por exemplo, contra Camarões. Mas eu acho que contra a Suíça e contra a Sérvia, que são jogos muito mais duros, adversários muito mais complicados, eu acho que ele vai jogar com essa formação mais conservadora. Eu tenho pra mim que um dos caras que vai mais se destacar pelo Brasil é um que talvez não seja considerado titular pela maioria das pessoas, mas que vai ser
o Rodrigo. O Rodrigo, eu vejo ele um jogador cada vez mais pronto para protagonismos, tanto no clube quanto na seleção. Um jogador que tem uma veia decisiva, ele tem aquela estrela que a gente gosta de ver. E na temporada pelo Real Madrid, ele tá bem também. Ele tá com 7 gols aqui e 5 assistências na temporada em 19 jogos. Ele é muito versátil, né, cara? Pode jogar por um lado, por o outro ali. Ele tem essa tranquilidade de conseguir atuar, se precisar, como se fosse um segundo atacante, como ele costuma jogar muitas vezes lá no Real Madrid, ou pela ponta direita. É um jogador com muita velocidade e que também, quando vem do banco, às vezes faz aquela de talismã, né? Entra, mete gol, resolve partida e tá atingindo o seu melhor nível aí. Eu acredito que pode ser um cara que vai entrar vindo do banco no Brasil assim e vai acabar resolvendo e ficando mais tempo, né? Veremos como é que vai ser. Falta minutagem pra ele ainda, né? Ele tá com um pouco mais de 90 minutos jogados na seleção em apenas 7 jogos. Ou seja, ele tá longe de ter titularidade ou qualquer coisa do tipo. Ele disse que tem esse objetivo, né, de ser titular na seleção. A gente sabe que a concorrência nas pontas lá do Brasil é muito, muito pesada. Mas eu tenho pra mim que ele vai ser talvez um dos destaques mais inesperados do Brasil nessa Copa do Mundo aí. Informação que alguns dos jornalistas que cobrem a seleção brasileira disseram que o Tite enxerga o Rodrigo como reserva do Neymar. Aí ferrou pro Rodrigo, né? Que ele considerou levar o Firmino pra fazer essa função do Neymar como reserva do Neymar, mas o Tite entendeu que o Rodrigo poderia fazer essa mesma função do Neymar. Por isso que ele não levou o Firmino. E um que eu vou falar mais rapidamente porque que ele pode ser um destaque, né? O Antony. Por causa disso aqui, ó. Se ele entrar na Copa e meter essa aqui, ó, nossa, o mundo vai explodir, velho. Dependendo do adversário ainda, né? Se a gente vê o Antony fazendo isso aí de repente contra a Inglaterra, nossa, o mundo vai cair, velho. Vai ser muito fantástico, né? Espero que ele faça isso aí na Copa do Mundo, sinceramente. Outro jovem que pode se destacar muito é o Pedri, né? Isso aqui pra mim, cara, já falei várias vezes, pra quem me conhece aí. Acho craque. Titular absoluto do Barcelona, né? Vem numa temporada aí jogando praticamente sempre. Ele é um jogador que não vai ter os números gigantescos de gols e assistências, porque ele joga mais pra trás, ele é um organizador de jogo, né? Ele não é um cara que você vai esperar que vai ter números igual o Musiala, que é um meio atacante. Mas enfim, cara, ele é titular de um time que tá na liderança de La Liga, apesar dos pesares aí, né? E com a Espanha, só se o Luis Henrique estiver doidão das ideias pra botar o Pedri no banco, na minha modesta opinião. A seleção da Espanha que não é tão estrelada quanto a gente via no passado, né? E o Pedri, pra mim, talvez seja o jogador mais talentoso de toda a seleção espanhola nesse momento, né? Lembrando que se a gente for puxar o histórico dele na seleção aqui, a não ser que ele esteja lesionado, geralmente ele tá sempre jogando, né? Ele teve aquela sequência incrível, cara, que ele jogou a Eurocopa de 2020 como titular, pegando 3 prorrogações pela Espanha e logo depois foi pras Olimpíadas. E aí viralizou aquela foto do Pedri com umas olheiras gigantescas, assim, a galera falando, por favor, deixem o Pedri descansar, coitado, né? Outro jogador que pode se destacar muito nessa Copa do Mundo é o Musiala, velho. Esse camarada está muito bem, né? Titular absoluto do Bayern de Munique com números brutais na temporada para um garotinho de 19 anos, né? Ele já está aí com 11 gols na temporada, é isso? Na verdade são 12 gols já e 10 assistências. É muita coisa, né? É isso mesmo? Caramba, cara, é coisa pra caramba. Chega pra Copa do Mundo voando. Recentemente deu assistência de calcanhar e tudo, velho. O cara tá assim simplesmente brutal, né? É outro que a gente espera que vai jogar de titular na seleção. Se o nosso querido Hansi Flick botar ele no banco, vai ser outro que vai ter um apelo popular muito grande pra ele jogar. Tudo bem que ele pode disputar posição com outros caras que também tem um nível muito alto, né? Talvez até com o Miller, dependendo de como o Hansi Flick pense essa seleção. Mas assim, a princípio é um que tem uma grande chance de fazer uma Copa do Mundo bizarra. Ele que quebrou recordes na Alemanha aí, né? Jogador mais jovem a marcar gol pelo Bayern de Munique na Bundesliga. O jogador mais jovem a atuar na Bundesliga, se eu não tô enganado também, né? Jogador mais jovem a jogar pelo Bayern de Munique em 100 partidas. O cara já tem 100 jogos de Bayern de Munique, irmão, com 19 anos. É um negócio simplesmente brutal. Ele também pode aproveitar bastante o entrosamento que ele vai ter com outros companheiros de seleção, né? Como, por exemplo, outros companheiros de clube, como, por exemplo, o Miller, o Sané e o Gnabry, além do Kimmich. Então ele já tá entrosado com alguns desses camaradas aí. Creio eu que ele pode brilhar muito na Copa do Mundo. Outro jovem que pode destacar demais é o Tchouaméni, ele que chegou para substituir o Casemiro, que é uma lenda do Real Madrid e tem conseguido ser titular praticamente sempre na equipe aí, cara. Muito rapidamente ele conseguiu pegar essa camisa e dizer que a vaga é dele, né? É um jogador que também tá muito bem na temporada, surpreendendo muitos que não conheciam ele aí do futebol francês. Jogando um futebol belo, um cara que marca muito bem, mas também tem a capacidade de sair jogando lindamente. E ainda ele vai ter muito espaço na seleção, porque os titulares habituais dessa seleção, que são o Kanté,
e também o nosso querido Pogba estão fora da Copa do Mundo. Então a França foi obrigada, vai ser obrigada a ter uma renovação forçada na Copa, certo? Eles não vão poder contar com os nomes mais carimbados da seleção. Vão ter que botar o Tchouaméni pra jogar. E vão ter que botar o nosso querido Camavinga pra jogar em algum momento também. Então a gente espera, a expectativa é que o Tchouaméni seja titular da França nessa Copa do Mundo, né? Ele também foi titular de alguns jogos recentes aí da França em outras competições. E a gente também pode citar alguns laterais esquerdos aqui, começando com o Alphonso Davies, né? O Alphonso Davies, que a princípio parece que assiste cortes do canal Bitfoot, né? Impressionante, apareceu na live dele isso aí. E tá no Bayern de Munique há um tempinho já como titular absoluto, né? Lembrando que, apesar de ter tido uma lesãozinha recente aí, né? O Davies é um camarada que na seleção é meio que um desperdício deixar ele de lateral esquerdo. Então na seleção do Canadá ele volta pra aquela posição que ele começou a carreira jogando lá pelo Vancouver, né? Que é mais na ponta esquerda. Tanto é que se vocês forem olhar a convocação do Canadá aqui, ó, vocês estão vendo que o nome do Davies, aqui embaixo, ó, Alphonso Davies, tá entre forwards, né? Ou seja, atacantes, porque ele joga como ponta esquerda lá na seleção. Então, ele é que é um cara que já vem há muito tempo consolidado, né? Participou daquela humilhação pra cima do Barcelona, jogador de jogo grande, né? E que também não tem um dos grupos assim mais embaçados. Tem um grupo que tem tudo pra ser bastante disputado, né? Vai enfrentar Marrocos, Croácia, Bélgica. Então pode ser que o Davies também tenha espaço pra se destacar. Lembrando que ele tá com um probleminha muscular recente aí, então talvez ele não chegue 100% na ponta dos cascos pra Copa do Mundo, mas é um camarada que certamente tem uma qualidade técnica absurda pra se destacar. Lembrando, história bonita do Davies, ele postou isso aqui recentemente, a gente repostou, né? O Davies, uma criança nascida em um campo de refugiados, não deveria conseguir, mas aqui nós vamos pra Copa do Mundo. Não deixe ninguém lhe dizer que seus sonhos são irreais, continue sonhando, continue alcançando. Um canadense brilhante, a história do Davies aí. Outro lateral esquerdo que pode se destacar muito é ele, Nuno Mendes, que no Paris Saint-Germain já conseguiu seu espaço e na seleção tem tudo também pra receber a confiança do seu treinador e ser titular na Copa do Mundo. Não é garantido, mas ele pode ser, né? Enfim, o camarada fazendo mais uma temporada bem legal pelo PSG, né? E ele teve uma lesãozinha recente também. Então, é outro que talvez não esteja 100%, né? Mas que provavelmente vai acabar jogando bastante nessa Copa do Mundo aí. E, na minha opinião, tem tudo pra ser titular de Portugal, ainda que eles tenham outras opções na lateral esquerda ali, né? Além disso, o grupo de Portugal na Copa do Mundo também tem tudo pra ser bastante disputado ali. Mas com umas seleções que, em teoria, em teoria, são um pouco mais do nível abaixo de Portugal, né? Além disso, podemos falar do Nico Schlotterbeck, que na temporada passada tinha sido muito destaque pelo Freiburg lá na Alemanha e depois virou titular absoluto do Borussia Dortmund. Tá jogando muito bem. Ele tem apenas 5 jogos pela seleção da Alemanha, é muito pouco, cara. Mas depois de ele fazer essa transferência pro Borussia Dortmund, ele certamente ganhou mais relevância na seleção, né? Então ele, que vem sendo titular no Borussia aí, ele foi titular da seleção da Alemanha na última partida, creio eu, né? Que eles fizeram aí fazendo dupla com o Zule. Então não sabemos se ele vai começar jogando na Copa, mas é possível que sim, que se destaque também o Schlotterbeck, que ainda é muito jovem, sem contar que ele também pode fazer uma mais pela esquerda se o Hansi Flick quiser eventualmente mudar durante um jogo ali para uma linha de 3 atrás. Além dele, também temos, um jovem destaque que está indo muito bem pelo Manchester City recentemente, que é o Julian Álvares, né? Ele vem sempre quase entrando nas partidas aí, e quando tem entrado, tem correspondido. Tanto é, a gente imaginava que ele poderia ser um jogador emprestado pelo City para outro clube, né, nessa temporada, mas acabou ficando e tem recebido suas oportunidades. Já está aqui com 7 gols na temporada e conseguindo até resolver jogos, já encantando muitas vezes os torcedores do Manchester City aí. Certo, o Julian Álvares na vitória contra o Sevilla, por exemplo, meteu gol, deu 2 assistências, né? Teve uma atuação brilhante. Ele que é um jovem que tem conseguido galgar o seu espaço aí. E que também a gente não sabe como é que vai ser o espaço dele para a Copa do Mundo. A gente imagina que o titular, obviamente, vai ser o Lautaro Martinez, né? Mas certamente ele pode ser um cara de segundo tempo que faça a diferença pra Argentina, né? Ele jogou nos últimos jogos pela Argentina aí, tá? Teve um desempenho também interessante, até metendo gol aí. Então a gente imagina que ele pode ser outro cara que possa brilhar intensamente. Além disso, vale a pena falar um pouquinho do Saliba, ele que ficou emprestado muito tempo pelo Arsenal e voltou e agora é titular absoluto do time, que tem a melhor campanha defensiva da Premier League até o momento, empatado com o Newcastle aqui. O Saliba certamente é um dos caras responsáveis por esse desempenho, né? E os caras também estão com problemas aí na zaga, né? Porque o Rafael Varane vem de lesão aí também, e eles acabaram de cortar o Kimpembe, né? Porque se machucou e convocaram o Disasi do Mônaco no lugar. Então o Saliba, olha, vai brincando, ele pode acabar
sendo titular ou pelo menos participando dessa Copa do Mundo, pode ser mais um jovem que se destaca. O nosso querido Rafael, roteirista, ele destacou pra mim que tem gente falando que o Saliba defende com autenticação de 2 fatores. Por que isso? Porque ele faz a linha de impedimento e mesmo assim corre atrás do atacante pra garantir, tá ligado? Que se a linha de impedimento não funcionou, pelo menos ele vai lá e tira a bola. Então o Saliba tá muito bem no Arsenal, encantando os torcedores lá e pode brilhar na Copa do Mundo. Outro que eu acho que pode brilhar, ainda que não vem jogando tanto assim, é o Ansu Fati, um cara muito talentoso, sofrendo com lesões aí, né, cara? Mas enfim, acabou sendo convocado pra Copa do Mundo, depois de ficar um tempo de fora aí, né? E acabou indo pra Copa, mas a gente não sabe se o nosso querido Luiz Henrique vai ter a confiança de botar o cara pra jogar. Mas de qualquer maneira é um jovem talentoso que tem estrela, pode entrar e fazer coisa, né? Pode entrar e fazer coisa. Veremos aí. O Moukoko também é outro que dá pra destacar. O Youssoufa Moukoko, ele foi pra Copa do Mundo sem nunca ter sido convocado. Olha só, rapaziada. Ele é maravilhoso, né? Desde os 15 anos sendo chamando a atenção de todo mundo aí. E vem conseguindo fazer a sua temporada de maior destaque. Ele tá com 6 gols na Bundesliga. Meteu gol contra a Bayern de Munique, né? Tá com um número de assistência bastante interessante. Lembrando que ele não tem nem 18 anos completados ainda. Completa justamente no dia que a Copa começa. Pela seleção alemã, olha o histórico dele. Vocês estão vendo aqui, ó. Estão vendo o histórico dele? Nada. Não tem nada. Ele nunca jogou pela seleção alemã e o Hansi Flick bancou a convocação dele para a Copa do Mundo aos 45 do segundo tempo, né, cara? Muito bacana. E eu acho que ele pode ser outro cara que vai acabar se destacando aí. Vamos ver. Muitas vezes a gente bota fé no jogador, ele acaba nem entrando, não participa muito, mas eu acredito que ele pode sim fazer diferença. Outro jogador que a gente imagina que possa fazer uma diferença nessa Copa do Mundo é o ADM, ele que vinha muito bem no RB Salzburg, foi pro Borussia Dortmund e teve um começo um pouco decepcionante, pegou lesão, acaba jogando muitas vezes muito longe do gol também, estão botando o ADM lá de meia direita, contra o Manchester City ele tava marcando quase como um lateral direito, cara, muito longe, esse cara é pra estar perto do gol, é pra ser um segundo atacante, né? Mas ele tá jogando muito pouco em quantidade e também muito pouco em termos de qualidade, mas de qualquer maneira, se botar o cara no segundo tempo, ele é um cara de muita velocidade, que pode ir muito pra cima aí e de repente fazer diferença pra equipe da Alemanha, né? O último jogo dele pela seleção foi apenas 5 minutos em campo, então ele não tem aquela confiança toda, mas de repente no segundo tempo ele bota pra quebrar aí, né? Agora outro destaque dessa Copa do Mundo pode ser o Antônio Silva, que é um cara que eu aposto que pode ser aquele camarada que entra, todo mundo acha que ele vai ser reserva, que ele não vai jogar e de repente ele consegue a vaga ou consegue pelo menos participar da Copa. Ele que vem com uma ascensão absolutamente meteórica em questão de um ano. A vida dele mudou, virou titular do Benfica, fez gol em Champions League contra a Juventus, foi convocado para a Copa do Mundo. O Antônio Silva que está muito bem. Diz a lenda que já tem clubes grandes de olho nele. A gente fez até uma thread aqui, tanto no Instagram quanto no Twitter, falando da ascensão meteórica do Antônio Silva. E para fechar então, a gente pode destacar também o Xavi Simons, que parecia que poderia flopar lá no PSG, né? Tinha gente dizendo que não, que o cara era uma fraude, tal. Mas o cara com 19 anos foi pro PSV e tem conseguido galgar o seu espaço. Tá muito bem, acho que tá com 8 gols e 4 assistências aí, com 19 anos na temporada, né? Foi pra Copa do Mundo também, sem ter experiência com a seleção, né, cara? Então o bicho vai lá e pode ser mais um jogador que se destaque aí. Ele que a gente imagina que não vai ser titular, obviamente, né? Mas que pode entrar também e fazer a sua graça. Falei demais. Yuri, desses 300 jovens, eu mostrei umas 200 abas diferentes no Chrome. Quem que é o jovem que pode mais se destacar na tua opinião? Faz um top 3 aí, de repente. Sabe, na última Copa do Mundo, que o Mbappé deu uma explodida, assim, surreal, porque, assim, o pessoal que já acompanhava o futebol europeu já conhecia o Mbappé, mas o resto do mundo, o mundo inteiro passou a conhecer ele depois da Copa do Mundo 2018. Acho que nessa Copa, o cara que tem mais chance, pra mim, de acontecer isso é o Jamal Musiala. Porque ele, pra mim, ele é um jogador muito acima da média. Ele é um jogador que já tá muito maduro pra idade dele, que já produz muito, que não sente jogo. Você vê esse cara jogar jogos grandes na Liga dos Campeões, na Bundesliga, como se fosse um passeio no parque. Então, eu acho que esse é um cara que tem tudo pra aquela explodida meteórica na Copa do Mundo e passar a ser conhecido pelo pessoal do mundo inteiro como um craque, que é o que ele é. E, assim, outros nomes que eu acho que... A gente sabe que a maioria desses caras vai ser reserva, né? Vai entrar ali, de repente tentar ter um bom desempenho no segundo tempo, mas a maioria deles vai ser reserva. Mas, com certeza, alguns que a gente tem muita expectativa, além do Jamal Musiala, é o Rodrigo e o Vinícius Júnior, né? Falando especialmente da gente da seleção brasileira. Porque são dois caras que a gente já sabe do que são capazes, inclusive em Champions League, né? São dois caras que foram absolutamente decisivos na conquista do Real Madrid na temporada passada. E como eu disse,
teve um pessoal aí no chat que falou, pô, mas Vinícius Júnior reserva? Como assim? Não é o que eu quero. Se dependesse de mim, óbvio que o Vinícius... é o que o Tite pensa, né, pô? Exato. É óbvio que, na minha opinião, o Vinícius Júnior tem que ser titular, porque o cara é um dos melhores jogadores do mundo. Mas eu tô tentando pensar com a cabeça do Tite e com o que alguns jornalistas que cobrem a seleção brasileira têm falado. Que na cabeça do Tite, a seleção brasileira vai jogar daquele jeito, com 3 meio-campistas, 3 atacantes. Esses 3 atacantes são o Rafinha, o Richarlison e o Neymar. Entendeu? É óbvio que pra mim ele deveria ser titular, pô, absoluto. O Vinícius Júnior é um craque de bola que tá vivendo uma fase absoluta. Você chega numa fase dessa na Copa do Mundo, na minha opinião, você tem que jogar, porque a Copa do Mundo, o momento do jogador faz muita diferença. Mas eu acho que o Vinícius Júnior vai começar como reserva, o Rodrigo já é reserva desde sempre, mas são 2 caras que eu consigo enxergar, sinceramente, esses 2 caras até, quem sabe, virando titular durante a Copa. Porque o Brasil tem um grupo com 2 seleções muito complicadas, que são a Suíça e a Sérvia, e eu não duvido de o Brasil, sei lá, se tomara que não, mas se for mal, vai crescer uma pressão muito grande pro Vinícius Júnior virar titular, quem sabe até o Rodrigo. E você imagina, por exemplo, o Brasil jogando mal nesses jogos contra a Suíça e Sérvia, e eles 2 entram e jogam bem no segundo tempo, pra virar titular, cara, é assim. Então são 2 caras que eu também tô com muita expectativa, mas o maior de todos, o que eu acho que mais vai jogar bem é o Jamal Musiala.